Olá, amigos, eu vou passar, vamos dar continuidade aqui ao nosso material sobre determinantes. Na aula anterior, nós vimos os conceitos de determinante, né, o que era determinante, conceito e algumas aplicações. Depois nós iniciamos a resolução de uma equação matricial, de que você tinha uma matriz ABCD vezes outra matriz XY, que dava como resultado uma matriz EF. E nós calculamos o valor de X e nós vimos que o coeficiente daquele X estava associado à matriz e era responsável pela solução da incógnita, né, pelo valor da incógnita daquele sistema. E a esse valor, né, a esse coeficiente da incógnita, nós demos o nome de determinante. E nós ficamos nessa aula calcular o valor de y para ver se também o determinante era responsável pelo cálculo dessa incógnita y, tá certo? É o que a gente vai ver agora. Vamos aqui para a lousa. Então está aqui o nosso problema, né? A gente tinha uma matriz A que multiplicada pela matriz B tinha como resultado a matriz C, F. Nós multiplicamos, geramos aqui um sistema, tá certo? Geramos um sistema. Está aqui o nosso sistema, né? E depois desse sistema a gente foi resolver, a gente foi calcular as incógnitas. No caso, a incógnita X e a incógnita Y. Nós usamos o método da adição, eliminamos, né, esses dois termos e vimos que a incógnita X era dada pelo quociente entre ED menos BF e essa diferença AD menos BC. Em que esse número AD menos BC estava associado à nossa matriz A, né? Era o produto da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. E a esta diferença, né? A diferença entre esses dois produtos, nós damos o nome de determinante. Nós não, né? Nós associamos esse número a uma matriz e chamamos de determinante. Se eu me recordo bem, Cauchy, né, começou a trabalhar isso e começou a chamar esses números de determinante. Até que pegou, né, e todo mundo da época começou a chamar assim também. E nós ficamos para essa aula resolver o sistema e calcular a incógnita y, né, para ver se também esse determinante, esse valor chamado determinante, ele realmente era o responsável pelo valor da incógnita y. Então, vamos lá. E vendo como é que eu vou resolver esse sistema? De novo, por adição, né? Ó, vou multiplicar a primeira equação por menos c. Então, vai ficar assim, menos ACX menos BCY igual a menos CE. Multipliquei a primeira equação por menos C. Beleza, e agora? Agora eu vou multiplicar a segunda equação por A. Então vai ficar ACX mais ADY igual a AF. Joia, Rivelino. E agora? Bem, agora a gente vai usar o método da adição. Nós somamos o primeiro e o segundo membro. Né? Vamos cancelar esse aqui. Menos ACX se cancela com mais ACX. Joia. E agora? Agora vai ficar menos BCY com mais ADY. Vou escrever o positivo primeiro. Então, vou escrever ADY menos BCY. Igual. Vou escrever o positivo primeiro. AF menos CE. Novamente, ó, apareceu Y aqui e apareceu Y aqui. Como tem Y e Y, posso colocá-lo em evidência. Colocando Y em evidência, ó, vai aparecer a diferença entre esses dois produtos. AD menos BC vezes Y igual a AF menos CE. Então, você tem aqui novamente o produto, ó, AD menos BC. Esse produto, AD menos BC, foi o mesmo produto que apareceu no cálculo do X. Por isso que ele é determinante para o cálculo dessa incógnita X. Tá certo? Então, AD menos BC é um número que está associado a essa matriz A e ele determina tanto o valor de X
nesse sistema, quanto o valor de y, tá certo? E do outro lado, Evelino, do outro lado ficou AF menos CE. AF menos CE, vamos estudar aqui esse AF menos CE. AF menos CE é você retirar essa segunda coluna da matriz A, substituir por EF, aí fica, ó, produto da diagonal principal menos da secundária. AF menos CE. Novamente o determinante dessa matriz. Joia? Então, para que resolver isso, Evelino? Para mostrar que esses valores, né, que a gente vai ver agora o determinante das matrizes de ordem 1, de ordem 2, esses valores não surgem à toa. Eles surgem por um motivo. Alguém tentou resolver um sistema desse de maneira genérica e encontrou esses valores e associou esses valores às matrizes. Tá certo? Então, vamos para lá. E agora, Evelino, o que a gente vai ver? A gente vai ver como calcular o determinante de matrizes quadradas. Ó. Determinante de uma matriz quadrada. Nós vamos estudar o determinante de uma matriz de ordem 1, de primeira ordem. Depois nós vamos estudar o determinante de uma matriz de ordem 2, tá certo? Primeira ordem e segunda ordem. Beleza, Rivelino, vamos lá. Determinante de uma matriz quadrada. Primeira ordem. Como é que eu calculo o determinante de uma matriz de primeira ordem? Quando eu falo que uma matriz é de primeira ordem, eu quero dizer que ela é do tipo 1 por 1. Ela tem uma linha e uma coluna. Então, bora. Definimos o determinante de uma matriz A igual a A11, ó, porque A1 só tem esse elemento. É uma linha e uma coluna. Então, essa matriz A é do tipo 1 por 1. De primeira ordem, então, definimos o determinante de uma matriz A de primeira ordem, o valor do seu único elemento A1. Ou seja, o determinante, se você tem uma matriz A do tipo A1, o determinante de A, que também pode ser representado por duas barras, é igual ao determinante de A1, que é igual ao próprio A11, tá certo? Então, quando você tem uma matriz que só tem uma linha e uma coluna, o determinante dela é o próprio elemento A11. Vou dar um exemplo aqui para você ver, né? Ó, se você tem uma matriz A composta do número 5, então o determinante dessa matriz A pode ser representado por barras, né? Ó, é igual ao determinante da matriz, cujo elemento é 5. Como só tem ele, você praticamente não vai, aliás, você não vai fazer operação nenhuma, né? Operação aritmética nenhuma. O determinante vai ser ele próprio, tá certo? Então, se você tiver de novo uma matriz B, cujo elemento é menos 3, o determinante dessa matriz B, que pode ser representado por uma barra, né? Ó, que não é módulo, né? Ó, se assemelha ao módulo, mas não representa módulo. Então, o determinante da matriz menos 3 é o próprio menos 3. Cuidado para não associar essas barras a módulo. Beleza, Rivelino, fácil. E agora? Bem, agora vamos para o determinante de uma matriz de segunda ordem. O que é uma matriz de segunda ordem? Uma matriz de segunda ordem é uma matriz que tem duas linhas e duas colunas. Ela é do tipo 2 por 2. Lembrando que todo determinante, né, está associado a uma matriz quadrada. Então, 2 por 2 é uma matriz quadrada. O determinante de uma matriz A igual a A11, A12, A21, A22 de segunda ordem é o número real obtido pela expressão. Lembra que eu falei para vocês que o determinante é o resultado de algumas operações aritméticas feitas com os elementos da matriz? Então está aqui ele, ó. O determinante da matriz A de segunda ordem é o número real obtido pela expressão. Que expressão? A11 vezes A22 menos A12 vezes A21. Você tem aqui as operações básicas, a subtração, multiplicação. Então, o determinante de uma matriz 2 por 2 é um número real dado por essa expressão. A11 vezes A22
menos A12 vezes A21. Rivelino, meu amigo, eu vou ter que decorar isso aí, A11 vezes A22 menos o A12 vezes A21. Não, você não precisa decorar isso aqui. Lembra que nós fizemos nessa aula e na aula anterior? Quem é quando nós resolvemos aquele sistema 2×2? Quem foi que a gente disse que era o determinante? Era o produto dos elementos da diagonal principal. Tá aí eles, né? Ó. Produto dos elementos da diagonal principal, ó. A1 vezes A22 menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Quem é o produto dos elementos da diagonal secundária? A12, ó, vezes A21. Então, diagonal principal, tá aqui eles, menos diagonal secundária. Então, você não vai decorar isso aqui não, isso não existe. Você pega esses dois elementos e multiplica, menos esses dois. Tá certo? Do jeito que nós vimos quando estávamos resolvendo o sistema. Então, de maneira resumida, quem é o determinante da matriz A? Determinante de A é igual, tá aqui a outra maneira de escrever o determinante de A, ó, duas barras verticais, A1, A12, A21, A22. Isso aqui a gente chama de determinante de A, que é igual ao produto dos elementos da diagonal principal, tá aqui, ó. Produto dos elementos da diagonal principal, A1 vezes A22, menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Tá certo? Então, primeiro a diagonal principal, menos a diagonal secundária. Rivelino, isso é válido para toda a matriz 2×2, toda a matriz 2×2. Que você precisar do determinante, é só você realizar a diferença entre esses dois produtos. Vamos dar um exemplo, né? Só para clarear. Então, imagina aqui uma matriz A igual a 3, 4, 2, 5. Está aqui a minha matriz A. Eu quero calcular o determinante dessa matriz A. Ora, o determinante de A pode ser simbolizado também por umas barras, né? Ó. 3, 4, 2, 5. Que é igual a quem? É igual ao produto dos elementos da diagonal principal. Não esqueçam, tá certo? Você vai multiplicar os elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Já? Então, bora lá. 3 vezes 5 menos, né, ó, 2 vezes 4. 3 vezes 5 é 15. 2 vezes 4 é 8. 15 menos 8, 7. Tá certo? Tenha um pouquinho de cuidado quando você pegar matrizes que tenham números negativos, né? Por exemplo, 2, menos 3, 4, menos 1. Quem é o determinante dessa matriz B? O determinante de B é igual, você pode colocar através dessas barras, né? Ó, determinante de 2 menos 3, 4 menos 1, que é igual, ó, produto dos elementos da diagonal principal, 2 vezes menos 1, menos produto dos elementos da diagonal secundária, 4 vezes menos 3. E agora, 2 vezes menos 1, menos 2, menos 4 vezes menos 3, mais 12. Menos com menos dá mais, né? Ó, 4 vezes 3 é 12. Menos 2 mais 12, mais 10. Então, o determinante dessa matriz B é igual a 10. O determinante dessa matriz A é igual a 7. Moçada, com isso a gente termina aí essa parte teórica de uma matriz de ordem 1 e de ordem 2, tá certo?
Próxima aula a gente veio para resolver exercícios associados a esses dois conceitos, tá? Você viu que é bem simples, bem fácil, tem como você gravar rapidinho, agora tem que exercitar. Se você quiser massificar isso aí, tem que fazer muitos exercícios. Joia? Forte abraço, valeu!